Essa aula é uma continuação da aula acerca do tronco encefálico. Vamos então falar sobre o tronco encefálico, mas agora vamos comentar sobre o corte transversal dessa estrutura, comentando acerca de suas características microscópicas. Os tópicos que vão ser abordados serão a introdução à vista transversal e o que podemos esperar encontrar nessa aula, a vista transversal do bulbo, da ponte e do mesencéfalo, e encerraremos com as aplicações clínicas. Vamos começar introduzindo essa visualização transversal. O que estaremos vendo é o tronco encefálico cortado mais ou menos nesse nível, dependendo de qual estrutura estivermos vendo. Imagine como se estivéssemos olhando dessa forma, de baixo para cima. Como referência, estaremos usando essa imagem apenas para saber o nível do corte em que vamos olhar. E o que iremos ver agora é um corte do nível mais baixo do bulbo, com estruturas que se continuam da medula espinhal. Teremos o nível do nervo hipoglosso, sendo essa a denominada porção fechada do bulbo, um pouco abaixo do quarto ventrículo. Vamos ver o que existe nesse corte a partir dessa imagem. São muitas estruturas com muitas funções, então vamos começar entendendo que temos várias estruturas relacionadas com a medula espinhal. Afinal, o bulbo é uma continuação dessa estrutura. Podemos ver mais anteromedialmente as pirâmides bulbares, algo que já foi comentado na outra aula sobre tronco encefálico, e basicamente é por onde passam os tratos piramidais, que são vias motoras corticais que vão tanto para os núcleos do tronco encefálico, compondo o trato córtico-bulbar, ou com destino aos cornos anteriores da medula espinhal, compondo o trato córtico-espinhal. Posteriormente às pirâmides bulbares, temos o lemnisco medial, que é uma estrutura de substância branca. Consiste em neurônios altamente mielinizados e transmite informações de toque fino, vibração, discriminação entre dois pontos e propriocepção para o núcleo posterolateral ventral do tálamo. Contém fibras de segundos neurônios que vêm dos núcleos grácil e cuneiforme. A conexão entre esses núcleos e o lemnisco medial se dá pelas fibras arqueadas internas, marcadas aqui na imagem. Lateralmente a essas estruturas, temos o complexo olivar inferior, que contém os núcleos olivares inferiores, que se relacionam diretamente com o cerebelo, através do pedúnculo cerebelar inferior. A sua função é de processamento sensório-motor, coordenação e execução de tarefas cognitivas. Além disso, participa, juntamente com o cerebelo, de controle de movimentos independentes de atenção. O trato olivo-cerebelar é formado pelas fibras que vão do núcleo olivar inferior para o cerebelo, ao decussarem na linha média e seguirem para o pedúnculo cerebelar inferior. Lateralmente a isso, temos alguns tratos ascendentes da medula espinhal, como os tratos espinocerebelares anterior e posterior, que encaminham funções de propriocepção inconsciente, e o trato espinotalâmico lateral, com informações nociceptivas e de temperatura. Superiormente ao complexo olivar inferior, temos o núcleo ambíguo, um núcleo que contém neurônios grandes que fazem a inervação motora do palato mole, da faringe e da laringe, que estão envolvidos com a fala e com a deglutição. Há grupos de neurônios que são parte dos nervos cranianos glossofaríngeo e outros neurônios que são parte do nervo vago e inervam o coração. Posterolateral ao núcleo ambíguo, temos o núcleo espinhal do trigêmeo, que recebe informações sobre o toque grosseiro, dor e temperatura da região da face ipsilateral. O trato espinhal do trigêmeo recebe informações do nervo facial, do nervo hipoglosso e do nervo vago, e envia informações de dor para o núcleo espinhal do trigêmeo. O núcleo do nervo hipoglosso é, como o próprio nome sugere, onde se forma o nervo hipoglosso, e está localizado próximo à linha mediana, mas posteriormente no bulbo. Posteriormente a isso, temos o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme, que são responsáveis pela recepção dos estímulos dos respectivos fascículos grácil e cuneiforme da medula espinhal, com informações de propriocepção consciente, vibração e estereognosia. Se fizermos um corte um pouco mais alto, mais ou menos nesse nível, teremos a possibilidade de ver algumas outras estruturas, que é o que estamos vendo agora nessa imagem. Podemos ver aqui quase todas as outras estruturas que estávamos vendo na outra imagem, mas agora podemos ver o pedúnculo cerebelar inferior, que é por onde chegam as informações do trato espinocerebelar posterior e é por onde vai passar as referências do núcleo olivar inferior. Além disso, vemos também os núcleos vestibulares, medial e inferior, que são núcleos
que recebem informações aferentes do nervo vestibular, nessa região do tronco encefálico. Essas informações participam da via vestibular, que está relacionada com o equilíbrio. Ademais, também podemos ver o núcleo do trato solitário, que está presente posteromedialmente ao núcleo do trato espinhal do trigêmeo, e é responsável por informações viscerais do esôfago, da faringe e do trato gastrointestinal, além de estar envolvido com os sistemas respiratório e cardiovascular. Suas referências vão para o tálamo, no núcleo posteromedial ventral, e então para o córtex. O trato solitário envia também aferências para outro núcleo, que não está mostrado aqui, o núcleo dorsal do vago, para informações referentes ao sistema nervoso autonômico. Se acendermos nosso corte, vamos visualizar mais ou menos nessa região, acima do bulbo agora, dentro do território da ponte, e teremos mais ou menos o que vemos nessa figura. Aqui já podemos ver algumas outras estruturas, e vamos abordá-las agora. Começando pelo sulco basilar, a estrutura mais anterior e medial da ponte, que é por onde passa a artéria basilar, que é responsável por suprimento de grande parte das estruturas encefálicas. Na região da base da ponte, temos os núcleos pontinos, que são responsáveis por atividades motoras. Fibras do córtex para a ponte carregam informações do córtex motor primário, no lobo frontal, para os núcleos pontinos ipsilaterais. Desses núcleos surgem projeções pontocerebelares que carregam essas informações para o cerebelo, via pedúnculo cerebelar médio. O núcleo arqueado do bulbo apresenta-se como uma extensão desses núcleos pontinos, e o núcleo arqueado possui as mesmas funções, como projeções para o cerebelo. Há uma atuação, então, na modulação de movimentos e no aprendizado de habilidades motoras. Posteriormente aos núcleos pontinos, temos fibras descendentes de tratos longos, que se caracterizam por ser as fibras do trato córtico-espinhal, córtico-nuclear e córtico-pontino. Esses tratos longos possuem funções motoras descendentes, como os núcleos pontinos. As fibras transversais que aparecem lateral a essa região mais medial dos tratos longos são aquelas que cruzam o plano mediano e penetram no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar médio, participando da via córtico-pontocerebelar. Posteriormente a todas essas fibras motoras, temos o corpo trapezoide, que é formado por fibras que provêm de núcleos cocleares e que cruzam o plano mediano com informações da via auditiva. Lateralmente aos corpos trapezoides, temos o lemnisco lateral, que pertence à via auditiva e é formado por fibras que vêm do nervo coclear com direção ao colículo inferior, na porção posterior do mesencéfalo e que irá se relacionar com reflexos da via auditiva. Posteriormente a essas duas estruturas relacionadas com a via auditiva, encontramos, mais lateralmente, os núcleos do nervo trigêmeo, ou quinto par craniano. É um nervo misto, ou seja, com informações motoras e sensitivas, e seu núcleo motor é responsável por formar fibras que inervarão a musculatura da mastigação, em que se incluem os músculos masseter, pterigoides e temporal. Enquanto isso, a porção sensitiva do trigêmeo recebe aferências de grande parte da cabeça, abrangendo a pele da face, a dura mater do crânio, parte da mucosa da cavidade bucal, nariz, seios paranasais, dentre outras regiões. Medialmente a esses núcleos do trigêmeo, encontraremos um feixe denominado trato tegmental central, que inclui axônios ascendentes provenientes do núcleo solitário, com destino ao núcleo posteromedial ventral do tálamo. O núcleo solitário é um núcleo puramente sensitivo do bulbo, com informações gustativas, informações de pressão dos receptores do corpo carotídeo, além de outras aferências de vísceras e de regiões da cabeça. Além disso, o trato tegmental central também contém axônios descendentes do núcleo rubro, com informações de coordenação motora para o núcleo olivar inferior. Essa via, chamada de trato rubro-olivar, vai se conectar com o cerebelo contralateral. Na região mais posterior da ponte, vamos encontrar dois fascículos, os fascículos longitudinal medial e dorsal. O fascículo longitudinal medial vai ter função de associação, conectando todos os núcleos motores de nervos cranianos, possuindo função de realização de reflexos integrados no tronco encefálico, como o reflexo de movimentação da cabeça com o globo ocular. Já o fascículo longitudinal dorsal vai atravessar a substância cinzenta periaquedutal, que veremos no mesencéfalo.
É um trato que compreende informações viscerais ascendentes e axônios descendentes do hipotálamo. Terminamos mais posteriormente com os pedúnculos cerebelares superiores, que são conexões da ponte com o cerebelo, para transmitir informações entre essas estruturas, e com o quarto ventrículo posteriormente, que é o espaço por onde cursa o líquido céfalo-raquidiano e é delimitado posteriormente pelo véu medular superior. E assim, nós terminamos todo o corte transversal da ponte, e seguiremos para o corte transversal do mesencéfalo. Retornando à nossa imagem posterior, o corte do mesencéfalo estaria mais ou menos na linha vermelha. Perceba que podemos ver um pouco da glândula pineal, além de estruturas como os pedúnculos cerebrais e os colículos superiores. O que veremos seria mais ou menos isso da imagem. Começando, novamente, de anterior para posterior, vamos ter mais anteriormente os pedúnculos cerebrais, que são conexões do tronco encefálico com os hemisférios cerebrais, contendo fibras descendentes córtico-pontinas e córtico-espinhais. Entre os pedúnculos cerebrais, na região mediana, temos a fossa interpeduncular. Já na região mais posterior do mesencéfalo, nós temos duas divisões gerais dessa estrutura, o tegmento e o tecto. O tegmento, que está marcado aqui na figura, é a região mais anterior, que vai da metade do aqueduto cerebral até a porção mais anterior. Já o tecto é tudo que está posterior ao tegmento. Posteriormente, aos pedúnculos cerebrais, vamos ter a presença da substância negra, que é dividida em parte compacta e parte reticulada. A parte reticulada, ou reticular, mais ventral, possui conexões com o tálamo e usa o GABA como neurotransmissor. Possui continuidade com o globo pálido, um núcleo da base. Já a porção compacta, mais dorsal, é mais pigmentada e usa como neurotransmissor a dopamina. E também tem conexão com núcleos da base, especificamente o putamen e o núcleo caudado, formando o corpo estriado. Sua deficiência está relacionada com a patogênese da doença de Parkinson. Os núcleos rubros, grandes formas ovais posteriormente à substância negra, são núcleos com função de motricidade distal, e recebe fibras do núcleo denteado do cerebelo e envia fibras para o núcleo livar inferior. Ao redor do núcleo rubro, temos a formação reticular, que participa de vias como núcleos talâmicos, córtex cerebral e hipotálamo, que são importantes para manter níveis normais de consciência, ou para manter o estado de vigília, que é manter acordado. Posteriormente a essa estrutura, encontramos a substância cinzenta periaquedutal, que é formado por fibras descendentes que regulam a entrada de estímulos nociceptivos. Obviamente, é uma região que está ao redor do aqueduto cerebral, que é uma estrutura que comunica o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, por onde passa o líquido céfalo-raquidiano. Posteriormente, temos o que é chamado de teto mesencefálico, onde se encontra a placa quadrigêmea com os colículos superiores, que podemos ver aqui nesse nível de corte, e os colículos inferiores, que não podemos ver nesse nível de corte. Entre os colículos superiores temos o corpo pineal, que é parte da glândula responsável, dentre outras funções, pela regulação sono-vigília através da liberação da melatonina. Apenas para ajudar no aprendizado, existe uma analogia de que o corte do mesencéfalo parece com o Mickey. Então, perceba nessa imagem do Mickey de ponta cabeça, em que nós temos os núcleos rubros como sendo os olhos e os pedúnculos cerebrais como sendo as orelhas do Mickey. Então, sempre que você ver na sua aula de neuroanatomia um corte de tronco encefálico, especificamente do mesencéfalo, lembre-se do Mickey. Com essa grande quantidade de núcleos e estruturas, eu encerro a aula com as aplicações clínicas. Falaremos então sobre a síndrome bulbar medial, ou síndrome de Dejerine. É uma síndrome que se caracteriza por um infarto na artéria espinhal anterior ou nas artérias vertebrais, bloqueando o fluxo de sangue e o suprimento sanguíneo dos tratos anteriores do bulbo. Esses tratos principalmente são os tratos piramidais e o lemnisco medial, que serão perdidos após a ocorrência desse infarto. Isso tudo correrá, clinicamente, com sintomas que vão desde fraqueza do tronco e de membros e perda de sensações do toque e de propriocepção. Dessa forma, vamos ter características de um AVC. Finalizando com essas aplicações clínicas, eu encerro a aula. E agradeço muito a atenção de todos e espero que tenha sido de bom proveito. Nos vemos numa próxima aula.
Até mais.